Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tudo bem, doutora? Tudo bem, igualmente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fica à vontade. Doutora, realmente, quando a gente vai envelhecendo, a gente dorme menos, acontece algo que a gente começa a ter mais insônia ou acordar muito cedo. O que acontece com o nosso corpo? É normal, né? Ao longo da vida, nós vamos tendo fases, tanto da idade quanto do nosso sono. Então, desde o bebezinho, que está aprendendo a dormir, até a nossa velhice, onde a gente tem alterações no nosso organismo que propiciam que o nosso sono mude. Então, são múltiplas alterações, hormonais, por exemplo. Então, os nossos hormônios não ficam desregulados, eles têm um novo normal por conta da idade. E aí, principalmente por conta disso, o nosso padrão de sono muda também. O mais comum é um sono mais leve, né, e um sono mais curto. Então, dizer que o sono do idoso é mais curto, na maioria das vezes, é normal. Então, no adulto que a gente dorme 7, 8 horas por dia, no idoso, se ele dormir 5, 6 horas, tudo bem, desde que não haja outras repercussões. Então, essa mudança, ela é natural, é do envelhecimento mesmo. Mas independente, doutora, de dormir menos, o dormir continua sendo muito importante nesta época da vida? Ou você conseguir relaxar, ter um sono gostoso, acordar renovado, é necessário? Gente, dormir é vital. Né? Se a gente não dorme bem, nada do nosso corpo funciona. Então, eu sou médica fisiatra, eu trabalho com dor e reabilitação. Então, não tem como eu cuidar do meu paciente, eu trazer saúde para ele, se eu não cuidar do sono dele. E a maioria do meu público são pessoas idosas. Então, a gente possui o nosso ciclo sono-vigília, né? Então, de dia a gente está acordado e de noite nós vamos dormir. Durante o dia, o nosso corpo ele se prepara para as funções do dia. Então, os meus hormônios se regulam para o dia, para as minhas ações, as minhas células trabalham para isso. E durante a noite, eu preciso que tudo esteja alinhado para que eu consiga executar o meu sono. Então, nada é à toa. O nosso corpo é perfeito, ele é maravilhoso, ele tem um porquê de tudo acontecer. Então, se eu não durmo bem, se eu tenho algum transtorno do sono, se eu tenho alguma insônia, algum tipo de insônia, naturalmente nada no meu corpo vai funcionar bem. E isso vira um ciclo vicioso. Então, se eu tenho um problema de saúde e não durmo bem, o meu problema de saúde não se resolve e eu continuo dormindo mal e a gente tem que achar métodos de quebrar esse ciclo para que o sono flua bem. Então, tudo começa no sono. E é comum, você falou assim, dorme menos, né? E geralmente acorda mais cedo, a gente fala acorda antes do despertador. Mas muita gente tem a insônia. Isso seria o início, assim, dessa coisa de regular esse sono depois ou não? Isso é muito, muito importante. O que a gente tem que analisar? O meu sono, então, tá dentro do esperado ou não, né? Então, dormir menos é normal, ter um sono mais leve é normal, mas a primeira coisa que eu tenho que avaliar é se isso não tá tendo nenhum impacto no meu dia a dia, na minha funcionalidade. Então, a partir do momento que eu deixo de executar as minhas atividades do dia, eu tenho muito sono em horários que não são normais, então deu 11 horas da manhã, eu já preciso deitar, tirar um cochilo, não tô me sentindo bem, tô muito cansado. Opa, isso é um sinal de alerta. Outra coisa que acontece, alterações de memória. Então, começa a esquecer a panela no fogão, começa a esquecer o nome das pessoas mais próximas, começa a esquecer o que estava falando no meio da conversa. E, assim, são alterações de memória leve, mas que já geram um impacto na funcionalidade ali daquela pessoa, principalmente depois dos 60, 65 anos. E outra coisa que é muito comum também é alterações dos problemas de saúde. Então, já tem pressão alta, por exemplo. Tá tomando remédio, tá até controlada, de repente a pressão começa a descompensar, a diabetes começa a descompensar, a gente vai investigar o porquê, o sono tá inadequado. Então, é o que eu sempre falo, né? A gente volta sempre pro assunto sono, quando a gente cuida da saúde como um todo. Falando também de cuidar da saúde, o que o idoso pode fazer para melhorar esse sono? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Sexta-feira é um dia que eu estou muito cansada, durmo bem, porque passou a semana inteira, fiz um monte de coisa. De sábado para domingo, que eu tô descansada, eu tenho a impressão de que eu durmo menos, porque às vezes eu fiz menos coisas. Então, o idoso, no caso dele, que não é muito ativo, que às vezes fica mais em casa, assiste mais televisão, não faz exercício físico, ocupar o dia ajuda a ter um sono melhor? É fundamental. A base de um bom sono é a atividade física. Eu falo para os meus pacientes que sempre que você tiver dúvida de alguma coisa que você tem que fazer, a resposta é a atividade física. Então, isso é fundamental, é a base. Por quê? Se a gente ganha músculos, se a gente tem a circulação do sangue funcionando bem, a gente tem a regulação dos nossos hormônios, das nossas vitaminas, se a gente se expõe à luz solar, isso é muito importante. Para o idoso, a atividade ao ar livre, para todos nós, né? Mas falando do idoso, a atividade ao ar livre é muito importante. Produção de vitamina D, até mesmo a regulação da produção do cortisol, da melatonina, que
que é à noite, né, na ausência de luz. Então, estar exposto à luz solar e se movimentar e se mexer é fundamental para quando chegar lá de noite, ele ter pressão de sono, ele ter o sono efetivo que ele precisa para o descanso, para a reparação do corpo como um todo. Eu ia perguntar isso, que você falou que você cuida dessa parte, né, das dores, enfim. E a gente tem aquela coisa de, você precisa dormir para reparar o corpo, como se fosse um conceito. Exato. O sono faz isso em relação às dores também, porque geralmente tem-se muita dor na lombar, dor nas pernas, né, as pernas vão ficando mais cansadas, o corpo vai encurvando mais, a gente vai tendo mais dores. O sono, ele ajuda nisso também, nesse comportamento do corpo, a recuperação do corpo, das dores, por exemplo? Completamente, completamente. Eu falo para os meus pacientes que não adianta eu oferecer, às vezes, o tratamento para dor mais moderno, né, se a base não está sendo feita. Então, a saúde, né, uma boa alimentação, a atividade física e um sono adequado. Muitas vezes, antes de eu me preocupar nos próximos passos de um cuidado para uma artrose de joelho, para uma dor na coluna, para uma dor no ombro, uma dor no pescoço, eu tenho que trazer essa pessoa, principalmente esse idoso, para trazer uma consciência para ele da importância da qualidade do sono, né? Então, vamos supor, ele tem ali muitos despertares, né? Porque ele acorda com dor, o que é muito comum no idoso. Então, o que ele fez durante o dia que pode ter acarretado isso, né? Será que se a gente não direcionar bem as atividades do dia dele, será que se a gente não adequar a atividade física dele para algo que não sobrecarregue tanto, mas que o mantenha ativo, a gente não vai conseguir que ele tenha uma qualidade do sono melhor? Sem falar na higiene do sono, né? Porque a higiene do sono é super importante. O que é a higiene do sono? Telas hoje, a gente deita na cama, pega o celular, aquela luz ali nos nossos olhos, né? Aquilo atrapalha muito a nossa regulação ali do sono. Tentar deixar a casa com um ambiente mais calmo na hora de dormir, com menos ruídos, porque quando a gente tem mais idade, a gente fica mais sensível aos barulhos, é normal. Então, barulhos noturnos fazem com que a gente tenha mais despertares ou fique mais agitado. Consumo de cafeína, né? No máximo ali até 3 horas da tarde, para não prejudicar o sono. E consumo de álcool também, né? Tabaco, que hoje os nossos idosos são de uma geração que consumia mais álcool e mais cigarro, né? Hoje o nosso jovem consome até menos, né? Então eles trazem muitas vezes esse vício ali, principalmente a faixa etária dos 60 anos ainda. Então eles trazem esse vício e isso implica em péssima qualidade do sono mesmo. Isso é muito importante de ser corrigido, né? E doutora, a questão de medicamento, no geral, as pessoas, né, estão dormindo mal quando a gente fala em qualquer faixa etária, mas no caso dos idosos, quando é indicado o uso do medicamento para poder dormir, ou um calmante, algum remédio para ansiedade, para que esse sono seja melhor? É possível? É indicado? Você acha bacana? Olha, eu falo que o remédio, ele tem o seu lugar de fala. Ele existe e nós temos situações pontuais de uso. Mas ele não é a primeira alternativa numa correção de sono. Não é. Em qualquer tipo de insônia. Insônia para começar, insônia para manter, aquela insônia do final do sono. Não é. E não é o que a gente vê na realidade, né? Quando eu recebo alguém no meu consultório para atender, na maioria das vezes já chega tomando alguma medicação, principalmente as de receitinha azul, já chega fazendo uso dessa medicação e aí é mais difícil o trabalho, porque a base não está sendo feita. Então não tem boa higiene do sono, não tem atividade física no dia a dia, não tem controle de outras alterações. Uma coisa muito comum, idosos homens que têm aumento da próstata e acordam muitas vezes à noite para fazer xixi. E aí ele não está cuidando dessa parte. E aí ele acha que ele tem dificuldade ali com o sono, e ele realmente tem, mas a base do problema dele muitas vezes não está sendo tratada, né? Ou a dor, propriamente dito. Então, o remédio, ele tem o seu local de ser usado, principalmente nas insônias de pegar no sono, quando é difícil pegar no sono, é onde a gente mais usa o medicamento. Mas só depois que todo o outro acompanhamento já foi feito, né? E hoje a gente tem a polissonografia, já tem muito tempo, né? Que é um exame que é até importante de falar, que muitas pessoas, elas acabam não procurando assistência médica e se automedicando, muitas vezes, conversando com o vizinho e pegando meias informações, porque às vezes tem uma certa resistência, como vai ser essa investigação do sono. E muitas vezes a investigação do sono, ela é clínica, ela é uma conversa ali no consultório. E com essa conversa, e quando a gente consegue avaliar toda a rotina do paciente, a gente já consegue determinar o tratamento. E hoje a gente tem polissonografia até domiciliar, que é um aparelhinho que você põe no dedo e dorme. Então, ela tem a sua utilidade ali. Existem alguns casos que precisa fazer a de dormir no consultório, mas não é sempre. Então, hoje mudou-se muita coisa. Então, às vezes, buscar ajuda quando
se percebe que o problema está começando, é muito melhor do que se automedicar, por exemplo, e aí ganhar um problema, né? Descobrir de fato a causa, né, do problema. Quando você fala desse aparelhinho, ele consegue detectar tudo, por exemplo, você tá de repente com uma apneia e por isso não tá dormindo bem ou acordando cansado. Como que funciona? Para os distúrbios da apneia, né, obstrutivos, ele tem uma boa funcionalidade. Até para pessoas que já fazem tratamento, e às vezes a gente quer acompanhar esse paciente para ver como que está sendo, se ele está progredindo, se ele não está, se ele está tendo muitos despertares, se ele está tendo muitas apneias, como é que está esse padrão de sono. Esse equipamento é suficiente, a gente consegue fazer um bom uso. Para pessoas que têm problemas cardíacos e a gente precisa avaliar se essa apneia pode estar prejudicando a parte cardiovascular, então a gente também faz uso, tem várias aplicações, é bem interessante, assim, e quebra essa resistência do paciente de ter que ficar investigando muita coisa, e às vezes não precisa nem disso. Às vezes com uma boa conversa, uma consulta bem feita ali, a gente já consegue tirar de letra o tratamento e eles ficam impressionados como faz diferença, sabe? Com coisas assim do dia a dia. Acordar, fazer as refeições de forma bem feita, se hidratar, fazer atividade física, caminhada, ou principalmente na terceira idade, atividades coletivas que faz muito bem para a parte cognitiva, para a parte comportamental, que eu não falei isso antes, mas a parte de comportamento também muda com o passar da idade. A gente tende a ter mais transtorno de humor, ansiedade, depressão. Então isso é um fator assim decisivo para o controle do sono também. Isso é maravilhosa. Nossa, muito bom, adorei. E vai dando até assim um relaxamento, né? Exato. E tá vendo, gente, você consegue dormir melhor quando você tá disposto também a fazer mudanças, né? A se priorizar também, conseguir ver o que tem ali de estranho na sua rotina, buscar ajuda, é a forma que você vai conseguir botar a cabeça no travesseiro e tirar um sonequinha. Que você merece e precisa. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Lembrando que os contatos da doutora estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvidas, quiser também, né, falar com ela, pode chamá-la que ela está disponível. Com certeza. Muito obrigada. Bom, já...